Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é bom, querido. Hebreus 4, versículo 12. Primeiro texto nosso. Isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Agora vá comigo aí em Tiago 1, e pode deixar a sua Bíblia aberta em Tiago mesmo, Tiago 1. Nós vamos ler dois versículos, que é o versículo 21 e o versículo 22. Tiago 1, a partir do versículo 21. Portanto, despojando-vos ou abrindo mão de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Pessoal, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, eu quero trazer, no primeiro momento, um dado histórico que eu já comentei com vocês aqui algumas vezes sobre isso. Uma vez em casa assistindo um programa desses de história, eles estavam falando sobre os 100 maiores objetos que já foram inventados. Então eles falaram sobre a pá, falaram sobre a roda, falaram sobre capacete, sobre a cadeira, sobre a mesa, e eles foram subindo desde o número 100, falando de todos esses objetos. Tinha o cubo mágico, tinha bolinha de gude, tinha tudo, coisas que marcaram a época, mas sem dúvida para eles, o maior dos objetos inventados, o maior dos objetos, o número 1 é a Bíblia. E eles falaram, por que a Bíblia? A Bíblia, ela traz as histórias ou os ensinamentos de Jesus Cristo, e além disso, ela é o livro que, através de Jesus, dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Você aprende desde a escola que o tempo ele foi dividido. A palavra ela é tão importante para nós, em algumas vezes quando eu vou pedir para abrir, eu sempre falo com um tom de brincadeira, mas há uma verdade muito profunda no meu coração, sobre a palavra ser o nosso mapa do tesouro. Ser o manual que vai nos levar a encontrar aquilo que nós temos de mais precioso. Quem aqui é o tipo de pessoa que quando compra alguma coisa, um eletrodoméstico, quem aqui lê o manual de instrução, levanta a mão? Isso é raridade, tem poucas pessoas. Eu não leio não, irmão, eu ponho na tomada, só olha lá, 110, 220, coloco na tomada. Tem mais alguém que parece comigo? Já coloca na tomada direta? Eu nem preocupo. Tem alguém aqui que lê a bula do remédio? Eu não leio não, gente. Só se eu estiver no banheiro e não tiver nada para fazer, e eu pego qualquer coisa que estiver perto assim para ler. O ser humano ele tem uma dificuldade de querer entender como as coisas funcionam. Mas veja que nós não queremos compreender o processo, mas nós queremos alcançar os objetivos. Você não está preocupado às vezes com o passo a passo, como que faz um frango caipira, você quer comer ele. Você não está preocupado com o passo a passo de como se faz um churrasco, você quer só adquirir o resultado. Tudo na vida é assim. Nós queremos melhorar, então nós queremos só tomar o medicamento. A gente não preocupa em pesquisar, em ver como funciona. E é assim o ser humano. Se você ir agora na rua, bater de porta em porta e fazer uma pesquisa assim, ó. Quem vai para o céu? Todo mundo vai levantar a mão na casa e vai falar, eu vou para o céu. Se você bater na porta da casa e perguntar quem acredita em Jesus, a maioria das pessoas vão falar que acredita em Jesus. Se você perguntar, fazer uma pesquisa, e se todos os moradores da terra participarem da pesquisa, via internet, sobre quem já ouviu falar de Jesus, só quem vive na tribo e na floresta, que nem sabe mexer no computador, que não vai responder. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu como é. Mas nem todo mundo sabe
como funciona o processo. E o processo ele é extremamente importante. Nós podemos chamar a terra de teste? Sim. Porque nós estamos sendo testados diariamente. Diariamente. Eu acho que eu sou o pastor que mais conta testemunho da comunidade. Mas eu amo quando Deus me coloca em alguma situação que Ele exige uma resposta imediata. Eu sou mais ou menos, querido, eu vou te falar, você deve falar, nossa, o pastor Nelson é crente, você deve pensar, mas eu sou um crente preguiçoso. Eu pego no tranco. Já viu aquele cavalo está empacado, aí o dono vai lá e dá uma cutucada, eu sou desse jeito, Deus começa a me pôr, eu tenho que ir no tranco. Hoje eu estava atrasado, indo trabalhar, atrasado, cabeça cheia, problema, todo mundo está tendo hoje em dia, amém, querido? Glória a Deus. Eu atrasado, na hora que eu pego ali, passando o hiperlíder, que eu vou começar a subir aquele morro ali da Barão do Rio Branco, é isso, né? Ah, mas tinha um senhorzinho com a mão desse jeito assim, ó. Ele olhou e fez assim. Aí eu joguei o carro, parei, abri a porta. Ele falou, senhor, mas graças a Deus você parou, estou num problema de uma hérnia aqui. E eu achei que eu não ia chegar não. Eu falei, onde o senhor mora? Ele falou assim comigo, eu moro nos Cais. Aí na hora, humanamente falando, eu falei assim, ó, eu vou até em frente o Clube Campestre, tá bom? Aí ele falou assim, tá bom. Aí eu falei assim, até sair dali, ó, daquele começo do morro, até chegar no Clube Campestre, eu falei, gente, mas eu não estou valendo nada. Como que eu tenho coragem de soltar esse homem aqui, num sol quente desse, nesse morro? Eu falei, não, eu vou continuar levando ele, pelo menos até lá em cima, né? Na hora que eu vou indo, querido, pode parecer brincadeira e você achar que às vezes eu converso fiado. Mas na hora que eu estou passando ali o Clube Campestre, uma outra senhorinha já vai para o meio da rua e faz assim com a mão. Eu falei, meu Deus do céu. Jesus e o Espírito Santo. Pensei, né? Parei o carro está com a maçaneta quebrada. É uma benção o carro, querido, mas já está com a maçaneta quebrada, a outra porta está travada por causa da radaça, e a maçaneta que está quebrada, para abrir a porta tem que enfiar a chave e destrancar, do lado de fora. Aí eu tenho que desligar o carro para tirar a chave. Aí eu tirei e abri a porta para a senhora entrar. Ela, meu filho do céu, eu estou com minha pressão está lá no alto, eu estava vendo a hora de eu cair aqui, eu já estava preocupado, eu falei, se eu desmaiar, uma hora eu vou acordar, mas eu vou queimar toda nesse asfalto quente. Aí eu falei assim, a senhora mora onde? Ela falou assim, eu moro lá no Itaipu. Eu não tinha coragem de soltar os dois lá. Eu falei, então vamos. Fui levando ela. Aí ela falou assim, pode virar aqui. Eu virei. Aí eu deixei ela e o senhor olhou para mim, olha para você ver. Você falou que ia me deixar lá atrás. Eu moro logo aqui na esquina. Ele mora na Rua da Mulher. Tem pessoas que pegam no tranco. O meu coração, querido, ele não estava pronto para servir. Mas Deus queria muito que eu servisse aquelas pessoas. O propósito de Deus não era só com a minha vida, era com a vida daquelas pessoas. Tem pessoas que elas vão pegar no tranco. E até com a palavra de Deus é assim, tem pessoas que elas não conseguem desenvolver um amor, uma paixão, mas não é porque elas são preguiçosas ou relapsas, é porque elas não decidem agir, não decidem ler. Aqui nós temos visto alguns textos que falam que ela é poderosa, amém? Glória a Deus? Então fala assim, glória a Deus. Glória a Deus, ela é poderosa. A palavra também fala que ela é viva, glória a Deus. Ela é viva, querido. A palavra também fala que ela é eficaz, glória a Deus. Ela é eficaz. Mas de que adianta a palavra ser tudo isso, se eu não pratico, se eu não coloco para fora, se eu não decido fazer? A minha intenção era deixar o pessoal, era deixar o primeiro senhor em frente ao Clube Campestre. Apareceu uma senhora querendo ir para o Itaipu. Eu tive que ir lá para o Itaipu, querido. Porque uma das primeiras lições, quando nós nos relacionamos com a palavra, tem tudo a ver com o que eu vivi hoje. É que nós temos que aprender que nós não vivemos mais para nós mesmos. Acabou, querido. Você quer servir Jesus, você vai ter que entender. Você não vive mais para você mesmo. O texto de Tiago 1,
No versículo 21, se você quiser acompanhar aí comigo, fala assim, ó: portanto, abrindo mão de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A primeira coisa da palavra de Deus é a seguinte: a Bíblia nos garante que é impossível servir a dois senhores, amém? Não dá para servir a dois. E é impossível também você colocar dois corpos na lei da física, eles não podem ocupar o mesmo espaço. Então aqui, Tiago, ele está falando o quê? Abrindo mão de toda maldade, despojando de toda impureza. Você tem que acumular ou permitir que a palavra de Deus, que ela é implantada em você, ela permaneça em você. Só que o que as pessoas têm feito? Elas têm se esquecido aqui, ó, que está falando assim, ó: despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. A palavra de Deus, ela não vai entrar na sua vida empurrada com goela abaixo. Você tem que abrir o seu coração. Acolher é você colocar com cuidado, é você receber com cordialidade, é você permitir que aquilo de fato entre. Aí tem pessoas que você vai falar com ela, ela vira e fala assim, ela já fica, não, coração fechado. Ali não vai entrar, querido. Tem pessoas que você fala, mas a Bíblia fala isso. Ela já pensa assim, não, mas papel aceita tudo. Qualquer um escreveu isso aí, não vai aceitar. Porque a palavra, ela não foi feita para entrar na marra, à força. Ela foi feita para ser acolhida. Ela foi feita para ser colocada no seu devido lugar. Mas para isso eu tenho que abrir mão. Abrir mão de quê? De impureza e de maldade. De impureza e de maldade. Vou ser sincero para você, quem aqui? Você já estava andando aí na rua esses dias de carro, ou com alguém, e escutou uma música, e aquela música, você nem gosta daquele ritmo, aquela música não saiu da sua cabeça? Né? Às vezes você está doido para cantar um louvor, você demora para lembrar o louvor, mas na sua cabeça só fica aquele funk, né? Aquele batidão. Às vezes você vive uma vida toda sem falar um palavrão, mas aquele palavrão só fica na sua cabeça, porque você escutou a música. Sua mente, ela está cheia de informações. Retira essas informações. Como que a palavra, ela vai entrar na sua vida se você não abre espaço? A palavra de Deus, ela fala o quê? No Salmo 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele fará. É muito bonito. Mas aí você é uma pessoa ansiosa. Você é uma pessoa que você está preocupando com as contas que vai vencer no mês de dezembro. Você é uma pessoa que você está preocupando, ai, minhas amigas estão todas casando, eu não casei. Você é um rapaz que você está ansioso, você fala assim, meu Deus, eu nunca arrumei nenhuma namorada. Será que eu vou ficar? Será que eu vou ter que fazer outra coisa na minha vida? Cuidado com o que você vai fazer da sua vida, vigia. Ainda dá tempo. Deus vai mudar o quadro. Aí você está tão ansioso, como que você vai viver? O Salmo 37, o versículo 5, entrega o teu caminho no Senhor. Você não consegue descansar nem com relação às suas despesas financeiras. Não consegue descansar nem com... Tem pessoa que é assim, ó. Já viu aquela pessoa que quando você entra na casa dela, ela já vem limpando atrás, ela já bebe um copo de água, já vai na pia, já lava na mesma hora que terminou de beber. Você vai sentar ali no sofá, ela já limpa, na hora que você levanta, ela limpa de novo o sofá. A pessoa fica procurando coisa, defeito em casa para limpar. Como que essa pessoa vai descansar em Deus? Preocupação demais. O texto de Tiago fala o quê? Abre mão daquilo que você tem acumulado. Abre mão da preocupação, abre mão da maldade. Acolhe com mansidão a palavra que foi implantada dentro de você. A palavra, ela já foi e parte dela já está sendo implantada em nossos corações. Em Atos 16, 31 está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, eu creio nessa palavra, ela é sobre a minha família, em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você vai, tem gente que é assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, exceto fulano de tal, porque aquilo ali,
ele, se existe predestinação, ele foi predestinado a ir para o inferno, que não vale nada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas a minha sogra não tem como, aquela ali não serve para o céu. Não dá para viver meia verdade, não dá para viver parte da palavra. Ou você acolhe ela com mansidão no seu coração e abre mão das demais coisas, ou você sempre vai ter uma competição interna dentro de você. Ora a palavra, ora a minha vontade, ora a palavra, ora a maldade. Eu decidi há alguns anos na minha vida, eu não consigo, eu não posso e eu não quero servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Jesus, ou eu sirvo ao mundo. Ou eu agrado Jesus, ou eu agrado as outras coisas. E tem sido assim, e eu tenho buscado viver isso, querido. Ou é Jesus, ou é o time B. Não tem como. Como você vai viver a palavra, pegar só 25% dela? E tem pessoa que quer viver a palavra, mas quer mascarar a palavra. Vamos entrar em algumas coisas mais delicadas. Tem pessoa que não acumula maldade, tem pessoa que não acumula tantos defeitos, mas acumula legalidade. Usa da palavra para justificar certas coisas. Um caso clássico: o filho fulano de tal, o filho A, quer fazer uma tatuagem. O filho da Alessandra e do Silas quer fazer uma tatuagem, profetizando um casamento na vida de vocês dois, em nome de Jesus. O filho do Silas e da Alessandra quer fazer uma tatuagem. Mas aí, está ali ó, o Patrick e a Letícia. O filho do Patrick e da Letícia também quer fazer uma tatuagem. O Silas e a Alessandra concordam que pode fazer tatuagem. O Patrick e a Letícia bateu o pé e falou que não é para fazer a tatuagem. Aí vem os dois casais recorrer aos pastores da igreja. Aí eles viram e falam assim: pastor, meu filho quer fazer uma tatuagem. E o outro: ah, engraçado, o meu também. O que está escrito na Bíblia sobre tatuagem, pastor? Nada. Não tem nada, querido. E o texto que mais as pessoas usam, que é aquele texto de Levítico, que fala para não ferir a pele em prol dos mortos, não tem nada a ver com tatuagem. Aquilo era um costume da época, do povo, do povo do deserto, que eles guerreavam e de acordo com que eles matavam, eles iam e feriam suas peles, em prol dos mortos, tem nada a ver. Aí beleza, nós temos dois filhos que querem fazer tatuagem, uma família deixa e a outra não. É pecado? É pecado. Na vida de quem? Na vida do filho do Silas e da Alessandra. Porque a Bíblia fala: honra o teu pai e a tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Então ele não vai poder fazer tatuagem, porque o pai e a mãe não deixou. Na vida do outro filho é pecado? Não, o pai deixou, a mãe deixou. E o que o pastor tem a ver com a vida da família? Nada. Se o pai e a mãe deixou, pode fazer tatuagem. Pastor, mas e quando em outro motivo tatuagem é pecado? Quando a pessoa está dominada. A Bíblia fala: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não posso deixar que nenhuma dessas coisas me domine. Ah, eu acho que eu já cobri as duas pernas, os dois braços, já fiz uma no peito e uma na testa. Onde está faltando? Ah, pastor, vou fazer na sola do meu pé. É pecado? Ué, você está dominado. Ué. Ah, não, mas é a última. Nunca é a última. A pessoa não para. Então aí também, se for levar o pé da letra, já é pecado. Só que existe uma parcela evangélica da população que é legalista. Isso não pode, assim não pode, daquele jeito não pode, não encosta, não vai para tal lugar. E como que em que sentido isso está errado? Está errado quando a pessoa já passa a usar a palavra de Deus. Hoje eu vou falar umas coisas mais pesadas. Ah, fulano de tal, ele vai para o inferno. Por que ele vai para o inferno? Ah, porque ele adora os santos. E quantos que estão adorando os pastores? Vai para o inferno também, querido. Ah, não, hoje é o pastor fulano de tal que vai pregar, eu não vou no culto, não. Está errado, ué. Só mudou a religião, continua sendo religioso, continua indo para o mesmo lugar. Porque a Bíblia fala que o pecado da idolatria é comparado com a feitiçaria. Então você não tem um santo pendurado na partilheira da sua casa, mas se o pastor fulano de tal não abrir a boca, você não aceita. Se o louvor não for do pastor fulano, não dá certo.
Então é idolatria do mesmo jeito. Se for para a gente viver a palavra de maneira integral, querido, se você pegar cada pontinho dela e você for analisar, glória a Deus pela graça na nossa vida. Nós temos que analisar sim, nós temos que ser estudiosos, nós temos que parar de ficar com só o que a gente ouve. Ah, não, meu pastor fulano de tal falou isso, mas e o que está na palavra? Você chegou em casa, você só ficou com o que você ouviu? Porque a Bíblia fala que em parte nós profetizamos e em parte nós falamos. Significa que ora eu posso estar falando uma coisa de Deus, e ora pode a minha alma gritar e eu falar alguma coisa que é da carne. E aí você tem que ter o discernimento para falar, ó, aquilo ali, bênção. Não quer dizer que você tem que escolher o que você vai escutar, mas você vai filtrar. Ah, vamos mais a fundo. Não, eu respeito demais o meu pastor. O meu pastor, a minha igreja, a minha denominação é uma bênção. Eu amo célula, eu amo multiplicação, eu amo tudo isso. Porque o meu pastor é a autoridade constituída por Deus sobre a minha vida. Você acertou todos os pontos. Mas aí o cara vai para o Facebook. Ah, que esse prefeito é um desgraçado. Esse prefeito é isso, a rua da minha casa está um buraco, esse homem tinha que ser preso, esse homem tinha que ser isso. Ué, mas toda autoridade por Deus, toda autoridade na terra é constituída por Deus, por que a gente só honra o pastor? Ah, mas eu não votei nele, não votou, mas ele é o prefeito. Gostando ou não da gestão, ele é o prefeito. Gostando ou não da gestão, é o presidente. Você está amaldiçoando, automaticamente você está indo contra Deus, porque Deus permitiu. Viver é viver de maneira integral. Não é selecionar. Eu vivo isso, eu não vivo aquilo. Eu pego isso, eu não pego aquilo. Eu escolho aquilo para a minha vida. Porque senão você vai fazer o quê? Você vai pegar uma tesoura e vai começar a recortar todo dia uma página da sua Bíblia. E você vai fazer isso aqui eu vivo e aquilo ali eu vivo. Existe uma Bíblia satânica. Existe uma edição dessa Bíblia que um determinado homem ele foi recortando da Bíblia original todas as partes que evidenciavam o poderio de Cristo e o nome de Jesus. E ele foi editando e formatando assim a Bíblia, entre aspas, a Bíblia do diabo. E tem gente que fala, nossa, mas a Bíblia do diabo, meu Deus, misericórdia. Queridos, nós vemos um tempo que nós precisamos de menos hipocrisia. Porque ele só fez algo aberto para todo mundo saber. Existem pessoas que estão recortando a Bíblia todos os dias na sua vida. E a palavra ela foi feita para viver de maneira integral. Eu preciso abrir o meu coração para tudo que existe na palavra. Não adianta eu viver 50%, 70%, é tudo. E o texto de Tiago está falando o quê? Você vai acolher ela com mansidão. Você vai colocar bem devagar no seu interior. Gostando ou não, você vai colocar ela com muito cuidado. Você vai tirar um pouco a fofoca de lado. Você vai colocar a palavra para entender que você tem que conversar menos. Você vai jogar a preguiça mais um pouco de lado e colocar a palavra para entender que você tem que observar a formiga e praticar como a formiga. Você vai tirar de lado o seu preconceito religioso e entender que em vez de preocupar com o pecado do meu irmão, eu tenho que cuidar com a trave que está no meu olho. E é devagar que esse processo acontece. Devagar. Tiago, ele estava muito preocupado com isso. E o versículo 22 fala o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Olha aqui, isso aqui foi escrito por Tiago. Olha quanto tempo tem. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele estava falando milhares de anos atrás para um povo. O que ele estava deixando bem claro para ele? Olha, parece até que ele estava falando para a igreja de hoje. Ele estava falando o seguinte, ó, não adianta ouvir, não adianta ver 1 milhão de pregação, não adianta participar de 1 milhão de vigília, não adianta participar de carreata, disso e daquilo, não adianta ser de célula, se você não pratica a palavra. Se você é só um ouvinte, não adianta. Nem pregador não adianta ser. Você tem que ser um praticante. Porque aquele que só ouve, ele acaba enganando ele mesmo. Ele acaba enganando ele mesmo. Ele acaba colocando uma máscara diante da tua face. A palavra ela é extremamente importante para a nossa vida.
Eu li muitos anos atrás um livro, esqueci o nome da autora, mas o livro, se você quiser pesquisar no YouTube ou na internet, chama Orando a Palavra. Esqueci o nome da autora. Alguém já leu esse livro? Já leu, Silas? Orando a Palavra. Lá é mais ou menos assim, obviamente eu vou usar uma figura de linguagem, não é isso, mas é como se você conseguisse colocar Deus em uma situação de xeque, jogando um xadrez. Como assim? Como se colocasse Deus contra o muro. Em que sentido? Orando a palavra, porque a palavra é a voz de Deus. Então quando eu estou lá em casa com o joelho dobrado, que eu estou lembrando do meu pai e da minha mãe, que eu estou num momento de intercessão, eu falo assim: Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra, ela diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse exato momento, eu estou tirando aquela responsabilidade minha, eu estou mostrando para Deus que a palavra dele deixou bem claro que sou eu e a minha casa que vamos servir ao Senhor. Quando eu estou ali orando pela minha filha, para a Radassa, que eu ponho a mão, ela está dormindo, eu falo: Senhor, essa menina, eu não aceito o pecado na vida dela, eu não aceito a morte prematura na vida dela, eu não aceito, Senhor, ela ter uma vida de prostituição, eu não aceito, porque a palavra me garante que a minha filha é a minha herança por parte sua. Eu estou orando a palavra. Senhor, eu estou desempregado hoje, mas eu glorifico o teu nome, eu agradeço, porque a tua palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria virá ao amanhecer. Senhor, eu estou desempregado hoje, mas eu quero orar e eu quero testificar aqui diante dos céus, diante da terra, porque a tua palavra, ela me garante que o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Eu estou na dependência, eu te aguardo. Senhor, eu estou vivendo uma situação de perseguição, mas o Senhor é aquele que declarou na tua palavra que os humilhados serão exaltados. Eu estou orando a palavra, eu já não estou falando o meu coração, é a palavra. É como se aquilo ali fosse um documento diante de Deus. Como que eu posso orar a palavra? Se eu leio a palavra, eu tenho que conhecer a palavra. Para orar a palavra, eu preciso conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Para testificar na minha casa, para mostrar na minha casa que eu sou diferente, para mostrar diante da minha esposa que eu estou diferente, para mostrar diante dos meus filhos que eu sou uma pessoa diferente. A palavra, querido, nós não podemos ser só ouvintes, nós temos que ser praticantes. O ouvinte é mais ou menos assim, ó. Se eu chamar uma pessoa aqui igual a Bárbara, que não precisa vir não, mas a Bárbara é excelente na cozinha. E se eu falar que: Bárbara, você vai agora aqui dar uma receita de como fazer deixa eu pensar no negócio aqui, um assado de carne de cordeiro ao molho de laranja. Fui longe, não fui, querido? Aí a Bárbara veio aqui e em 10 minutos ela explicou tudo como que faz. Aí a Bárbara, depois que ela explicou, eu falo assim: Diego, vai lá para a cozinha agora, os ingredientes estão todos lá, sem a ajuda de ninguém, vai lá e faz. Ah, você não vai desperdiçar igual eu, né, Diego? Não dá, porque o Diego só ouviu. Ele só ouviu, ele recebeu uma informação e que é passageira, querido. Porque eu estou hoje aqui ministrando para vocês e o desejo do meu coração é que a palavra ela faça morada e que vocês recebam ela de maneira coerente, realmente colocando ela bem devagar no seu interior. Agora, se eu só dou informação, mas você não vai para a Bíblia, você não vai aprender nada. Agora, supondo que a Bárbara vem aqui, ela pega aqui um bloco e ela fala assim: Diego, senta aqui comigo, para fazer o cordeiro assado, o carneiro assado com molho de laranja, você vai precisar de 5 laranjas. Não pode ser aquela laranja da terra, Diego, tem que ser aquela mais azeda. Também vai precisar de umas ervas, Diego, alecrim que a gente vai pôr, e isso e aquilo. E você vai pegar o forno, você tem que fazer assim com o tabuleiro, você tem que fazer desse jeito, você tem que furar a carne. Vai anotando tudo, fala: Diego,
vai lá agora. De repente ele deixa queimar, mas ele acerta mais ou menos, amém? Se ele for igual eu, vai queimar. Mas aí, o Diego tem a oportunidade, porque ele tem no papel o passo a passo de como fazer. Porque ele não foi só ouvinte, ele partiu para a prática, mas uma prática coerente. Agora uma pessoa que não conhece a palavra, que não tem noção nem por onde passou tudo isso aqui, ele é só ouvinte. Ele é só ouvinte. Ele nunca praticou. Ele nunca pôs a mão na massa. Como ele vai aplicar? Eu não sei você, mas na minha vida, eu tenho inúmeras situações na minha vida para a glória de Deus, que eu venci através da palavra. Que eu venci através da palavra. Que eu orei e falei, Senhor, essa situação não pode ficar assim, porque é a tua palavra. E Deus começa a criar situações. E Deus começa a mover o céu. E Deus começa a mover a terra. E quando você assusta, aquilo já aconteceu na sua vida. Eu lembro quando eu cheguei, quando eu voltei do Quênia, eu vim de férias, querido. E no primeiro mês, a água de João Pinheiro é uma água boa demais, porque a Jéssica engravidou. É a água de João Pinheiro. E eu pensando, meu Deus, agora ela engravidou. Na hora que ela engravidou, o pastor José lá de Goiânia já falou, ó, não tem como vocês voltar para o Quênia, porque está tendo síndrome lá, está tendo ebola, a epidemia, tem muito atentado terrorista. Vocês são missionários, mas a filha de vocês não tem culpa nenhuma. Então vocês vão ficar. Fui para Patos, não era para ficar em Patos. Vim para João Pinheiro, decidi ficar em João Pinheiro. Fui morar com meu pai, com a minha mãe e minha esposa grávida. Falei, Deus, misericórdia. E agora? E agora, José, não é? O que você vai fazer da vida? Falei, eu não posso ficar nessa situação. E reunia com a Jéssica à noite, a gente tinha um quartinho na casa do meu pai, e orando, agradecendo a Deus pelos meus pais, mas orando para sair da casa do pai. Que quem casa quer casa, não é isso que o povo fala? E doido para sair. E aquela preocupação, querida, aquela preocupação assim gigantesca, como que eu ia fazer? E a gente às vezes tem fé demais para doar para as pessoas, mas na hora que a gente é colocado na prova, a nossa fé vai lá embaixo. E a gente cuidando de vidas e ajudando um aqui, um ali, mas eu precisando de um milagre na minha vida. Eu falei, Deus, como que eu faço agora? E aí, beleza, eu estou um dia em casa, sentado ali com os amigos, pessoal que eu tinha acabado de conhecer da igreja. E eu lembro que o pessoal estava compartilhando algumas coisas lá na casa do meu pai. E uma pessoa virou e falou assim, não, mas tem um texto na Bíblia que ele é bacana demais. Aí eu só assim observando. Aí a pessoa, não, aquele texto está lá em Mateus, que fala o seguinte, olha, para a gente cogitar as aves do céu, que elas nem plantam nem colhem, mas todos os dias elas têm o seu alimento. Para a gente observar os lírios do campo, que se vestem, né, que têm a sua beleza e se vestem melhor do que Salomão um dia se vestiu. E que Deus, Ele é um pai, e que o pai, ele sempre vai dar coisas boas aos seus filhos. Porque qual é o pai que o seu filho vai te pedir um pão, e ele vai entregar uma serpente ou uma pedra para o filho? E eu comecei a pensar naquele texto. E o povo foi embora e eu fui para aquele texto. Aí o que eu decidi? Orar a palavra. Falei, Jéssica, nós vamos orar isso aqui. Dobrava o joelho e falava, Deus, todo dia tem um monte de passarinho saindo para cima e para baixo aí. O Senhor dá o sustento para eles. Até o João de Bar está em casa, Deus. E eu não tenho uma casa, Senhor. Como que minha vida vai ficar? E aquele debate, eu orando a palavra. Às vezes você não sabe o texto correto, mas você vai orando no entendimento. E orando aquilo. E falando com Deus. Eu lembro um dia que a gente estava à tarde na antiga igreja. E o pastor Emerson, a gente conversando, o pastor falou assim, Nelson, você precisa dar um passo de fé. Você tem que olhar a casa, quem quer casa tem que procurar a casa. Querido, eu não trabalhava, não tinha um emprego, estava só pela igreja e não tinha renda para comprar uma casa. E falei, meu Deus, como vai fazer? Aí nós saímos, achou uma casa. A casa, o cara virou e falou assim, o vendedor você já viu, né? Essa casa, a cozinha dela é desse jeito, e essa casa foi feita para um casal, mas o casal não quis ela depois, vocês têm que ver a casa.
Na hora que foi chegando perto da casa, para entrar na casa, pastor Emerson pôs a mão na porta, estava eu, pastor Emerson, o Dênio e o Leandro, não deixou eu entrar e falou assim, ó, você vai entrar, e se você e a Jéssica gostar da casa, vocês vão pisar na casa e vocês vão falar que aonde vocês colocarem a planta dos pés de vocês, vai ser de vocês por herança. Vocês gostaram da casa? A Jéssica, né, mulher, né? Ela viu a cozinha, gostou da casa. Eu falei assim, essa casa, você vai querer essa casa? Eu falei, é essa casa, pastor. Já virei pro cara e falei, vou comprar. Como que compra, querido? Mas peguei na mão, né? Pisei na casa, já olhei, já fiquei empolgado. A casa era verde, nós não vamos mudar a cor dessa casa. E já comecei a olhar a instalação elétrica. Vou pôr um armário aqui, vou pôr uma geladeira. E comecei naquele sonho, sem ter nada. Na outra semana o cara falou, ó, eu tô com uma documentação pendente, vai demorar uns 45 dias. Até lá eu não posso mexer com venda. Então, você tem 45 dias para você arrumar a entrada. Falei, meu Deus, 45 dias para a entrada. Mas eu pus a planta dos pés. Eu falei, essa casa vai ser minha. Comecei. Na primeira semana, recebo um convite para trabalhar. Já arrumei um emprego. Depois eu estava trabalhando num lugar, apareceu o outro para trabalhar. Teve uma época, querido, que eu estava parecendo o pai do Cris 2 vezes. Eu tinha 4 empregos. Quem não tinha nada, eu já estava com 4 empregos. Eu olho hoje, eu converso com os meninos aqui na igreja, eu falo, Deus faz tudo da maneira correta. Do mesmo jeito que eu tinha 4 empregos, hoje eu só tenho um emprego. Eu perdi tudo, querido. Mas assim, naquela época eu precisava de uma renda maior para dar entrada na minha casa. Então Deus sabia que Ele precisava suprir a minha necessidade, porque eu queria aquela casa, eu precisava de casa. Eu estava morando de favor com meu pai, e orando em cima, Deus começou a levantar o recurso. Faltou um valor. Falei, meu Deus, faltou um valor X, não dá para comprar a casa. Não vai dar para comprar. Aí a fé começa, ó. A fé começa a voltar. Passa um tempo, querido. Vou contar aqui para você entender a glória de Deus, amém, querido? Não quero isso aqui para a minha vida, mas para você entender. No ano de 2014, 2013, eu estudava na Missão Cristã Mundial, eu era aluno da escola. E naquela época lá apareceu uma pessoa X e me deu um carro. Ganhei um carro, eu era aluno, eu não era pastor. Eu andava, na época, querido, eu andava descalço e jogava bola lá com as crianças lá. Eu não tinha nada de atraente e nem de vantajoso para alguém me dar alguma coisa e querer ganhar alguma coisa em troca. A pessoa foi e me deu um carro, de um valor expressivo. E eu sou muito mão aberta. A minha esposa é mais segura. Graças a Deus. E a Jéssica virou para mim um dia e falou, meu bem, vamos ofertar esse carro, porque nós não vamos precisar desse carro, nós estamos indo para a África. Vamos abençoar algumas pessoas. E eu lembro de uma pregação do pastor Ebim, que o pastor Ebim falava assim, Nelson, melhor do que abençoar alguém é realizar o sonho daquela pessoa. E aí eu estava com um valor expressivo na mão e eu comecei a realizar sonho. Um amigo meu queria casar, queria uma geladeira, eu falei, que tipo de geladeira você tem vontade de ter? Não, eu queria ter daquela de 2 portas, aquela que abre para um lado, abre para o outro, gelo picado, gelo triturado, gelo todo dia. Falei, vamos lá ver essa geladeira. Chegou lá, uma vez eu cheguei, esse tempo atrás, quando eu cheguei do Quênia, eu fui visitar ele morava num barraco, metade da parede era uma geladeira, era a geladeira que ele comprou. Se ele vender a geladeira, ele comprava até o barraco. E ele satisfeito com essa geladeira. O outro precisava de um valor para fazer uma coisa X, e eu e a Jéssica abençoando. E aquilo para a glória de Deus, querido. Eu estou te falando para você entender um princípio da palavra, que é a lei da semeadura. Nós estamos falando de palavra, amém? O homem planta, o homem colhe. Só que o reino de Deus é assim, ó, você plantou abóbora, você colhe banana. Você plantou chuchu, você colhe melão. Não tem uma regra. Você planta financeiramente, às vezes você vai colher na sua saúde. Você planta amor, você planta amizade, às vezes você vai colher financeiramente. Não tem uma regra. Só que quando o homem planta, ele colhe. E nós continuamos assim. E eu lembro que, na época, o meu sogro passava uma crise financeira. E eu peguei um valor e falei, Jéssica, vamos honrar seu pai. A gente foi lá e ó, na vida do meu sogro, ele ficou... Eu sabia que ele...
pessoa mais velha não tem coragem de receber as coisas. Eu peguei a conta e transferi o dinheiro sem ele saber. E já está lá, não tem como ele relutar. Querido, mas eu vou falar um negócio para a glória de Deus. Deus mudou a vida financeira do meu sogro. Na hora que eu estava para comprar a casa, que faltou o dinheiro. A gente ali naquela expectativa. Meu sogro um dia veio, olhou a casa, gostou da casa, viu tudo direitinho. Falou o seguinte assim: e aí, como que tá as coisas? Aí eu falei: ó, tá desse jeito, falta tanto. Ele falou assim: ó, eu tenho lá uma moto X, uma moto dessas maiores. Essa moto vale exatamente o valor. Procura o dono da casa e vê se ele pega a moto. Na hora eu senti o cheiro do milagre, querido. Eu senti o cheiro do milagre. Eu falei: Deus, se só não gosta de moto, você vai pôr um desejo louco na vida dele por moto. Se ele não gosta de moto, você vai fazer ele sonhar com moto. Eu quero que ele sonhe com essa moto, Jesus. A palavra, querido. Liguei para aquele cara. Ele falou: sou eu estava doido para comprar uma moto. Então tá, a moto está aqui, ó. Mas vocês conseguem transferir para o meu nome? Já está transferido, você não sabe. Eu já peguei tudo, brincando com ele, né? Na outra semana transferi. Passou poucos dias, eu já estava dentro da casa. Você acha que eu estou dormindo dentro de um sonho, querido? Eu estou dormindo dentro da palavra. Aquela casa é a palavra. Eu olho para minha filha, eu vejo a palavra. Porque antes da minha filha nascer, eu já tinha uma promessa. E a promessa está na palavra, e eu requeri de Deus. No céu e na terra, eu falei: Senhor, eu nasci, a minha esposa vai ser fecunda em nome de Jesus, e eu quero ter filhos. Porque a tua palavra fala isso. O meu casamento é a palavra, a minha vida é a palavra. A Bíblia fala em Tiago que a palavra ela foi implantada dentro de mim. Só que agora eu tenho que entender que eu tenho que utilizar da palavra. É a mesma coisa que você ter a maior ferramenta do mundo, a maior arma, e não saber utilizar daquela arma, querido. Significa que você vai morrer, você não vai conseguir viver. Nós temos sim que ouvir, mas nós temos que também praticar. Nós temos que também praticar. Vocês gostam das histórias? Eu não gosto de prolongar não, mas a gente tem a tendência de lembrar da palavra e de Deus só quando as coisas estão difíceis. Amém ou não amém? Amém? Achei que eu estava sozinho nesse bar. Eu, no meu ímpeto de conversão, primeiro ano em Patos de Minas, o cabelo dava aqui, eu praticava le parkour, eu subia no prédio, pulava muro, dava cambalhota, subia nos lugares, ficava pendurado lá, e aquela loucura. Tinha um grupo de le parkour cristão lá em Patos, nós saía pulando e evangelizando. Os caras davam um salto mortal e te entregavam um folheto, o povo até assustava. O cara dava um salto mortal na sua frente e falava: Jesus te ama. Você fala: meu Deus, esse rapaz saiu foi de um circo, não é da igreja não. E a gente naquela empolgação, um dia de madrugada eu estava na casa de uns amigos, e um amigo virou e falou assim: Nelson, você dá conta de dar um pulo ali? Dou conta. Fui lá e dei um pulo. Mas daquele jeito ali, dou conta, dei outro pulo. Irmão, no terceiro pulo, na terceira tentativa, eu caí. E aconteceu um negócio assim, maluco comigo, porque entrou já viu aquele portão que tem um monte de gradezinha assim, ó, pontiaguda? O negócio entrou aqui na perna e rasgou tudo que tinha para rasgar. E ele bateu aqui assim, ó, e veio picando assim. Na hora que eu caí, eu senti como se só o meu músculo tivesse batido em um lugar. Aí sabe quando você levanta que você quer coçar? Na hora que eu levei, meu dedo entrou dentro da perna. Na hora aquela adrenalina, eu já sentei num canto, eu já falei: gente, eu vou morrer. O negócio não parava de sangrar. Ligaram para o SAMU. Com todo respeito ao doutor Wagner que está ali, mas médico é uma das piores coisas. O médico tira a sua fé, tem hora, doutor. O médico tira a sua fé. Você vai em busca de um diagnóstico, você fala assim: Deus está no controle. O médico te dá um diagnóstico, você fala: Deus já saiu do controle agora, não tem controle de nada. Eu entrei no SAMU, o cara olhou minha perna, isso era umas 2 horas da manhã, não era hora de eu estar na rua também pulando muro, né, gente? Aí o cara olhou assim para minha perna, começou a enfaixar, passar uma faixa, e começou a falar com o médico que estava do outro lado, para preparar uma mesa de não sei o que lá.
fratura dilacerada, aproximadamente 2,5 de profundidade, por não sei quanto. Eu falei assim, só dei conta na hora que ele terminou de falar, eu falei assim, eu vou perder minha perna? E ele era muito crente, cheio de fé, ele falou assim, não sei. Não sei, querido, significa que amanhã você pode não ter mais. Eu falei assim, eu estou numa situação difícil. Fui entrar no hospital, perdendo sangue, olhei para uma enfermeira, linda enfermeira. Eu pensei, só pode ser anjo e eu morri. Ela segurou na minha mão e nessa hora você lembra da palavra. Aí lembrei de uma música que o pastor Emes cantava na época da presbiteriana. Comecei a cantar aquela música. Se o meu coração parar de bater, ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. Tá vendo o dia que eu já estava morrendo? Já comecei a lembrar de música de cura, de versículo de cura. Já comecei a lembrar da mulher do fluxo de sangue, e eu não vou perder sangue mais nenhum. Já comecei a lembrar do paralítico, né? Deus, o Senhor curou o paralítico, o Senhor vai curar a minha vida. Eu lembrei da palavra, querido. Tudo que existia na palavra eu trazia. Até o que não era da palavra eu estava trazendo para a minha vida. O cara começou ali, aplica um monte de negócio para dar anestesia. Cortava um pedaço de carne, colocava numa bandejinha. Eu falei, meu Deus, essa bandeja aqui, essa bandeja está igual o diabo, me perseguindo. Cortava, colocava, eu falei, Jesus amado, não vai sobrar nada não. Situação caótica. Depois fiquei lá no outro dia de observação. Pior que médico, desculpa de novo, doutor, é estagiário de medicina e de enfermagem. Veio umas 8 meninas e rapaz, tudo com as pranchetas na mão. Só às 6 horas da manhã. E eu tive que tirar a roupa. Eu estava com um negócio azul no meio, assim, não tinha sala, eu tive que ficar no meio do corredor. E aquele povo vindo, e eu na vontade de usar o banheiro, e eu não tinha jeito. Aí o cara vira e fala assim, ó, aqui nós temos esse jovem, tudo bem, seu nome é Nelson? Estou com os meninos aqui, ele sofreu um acidente assim, 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 começou a explicar meu caso. Aí uma menina vem e olha o dedo, ó. Ela tinha que ser reprovada, que ela tinha que voltar lá para a pré-escola. Ela tinha que voltar, ela foi no lugar onde eu cortei e ó com o dedo. Depois veio o Frederico, o médico. Falei, doutor, e aí? Qual que é a situação? Ele falou, a situação sua é delicada. Seu pé, o trauma foi muito grande. Cortou muito aqui, querido. Um dia eu te mostro a cicatriz. E seu pé está esticado. E eu gosto de jogar bola, de esporte. Ele falou, você vai ficar uns meses andando com o pé esticado. E depois você vai começar, depois de 3 meses, a fisioterapia. Dentro da minha mente eu estava assim, está amarrado em nome de Jesus. E o pé lá, de jeito assim, parecendo a mão. Aí ele falando, enquanto ele estava falando, de uma hora para outra veio aquele... Falei, não, agora ou eu libero a palavra, ou eu vou embora com esse diagnóstico. Falei, doutor, já entendi qual é o propósito de Deus. Eu vou voltar aqui em breve, e o senhor vai ver que Deus é Deus na minha vida. Eu não vou esperar 3 meses, não. Ele deu as costas e saiu. Acho que ele pensou que era remédio demais, né, que eu tinha tomado. Querido, passou uns 20 dias, eu voltei lá, para tirar ponto, 15 dias, não sei. Aí, a minha perna dava um negócio que chama retorno venoso. Eu não esqueço nem o nome desses negócios, que ela ficava só para cima. E eu voltei lá, e a ferida estava toda preta. Ele olhou para mim e falou, você não lavou isso? Não, eu falei, lavei, mas é porque quando eu ia tomar banho doía demais, eu ficava com a perna assim. E eu lavei, ele, não, mas você não lavou direito, não. Isso daí tá, eu falando que eu ia voltar com milagre, eu voltei com um negócio pior. Isso aí está tudo necrosado. Falei, meu Deus, lembrei dessa palavra necrosar, falei, isso aqui está tudo podre, pensei comigo, né? A palavra só indo por água abaixo, eu liberando palavra e minha palavra caindo por terra. Aí ele me levou para uma sala, outra mulher que era enviada, né? Veio com um bisturi, ela veio tirando aquela carne preta, aquele negócio, tirando com ponta e com tudo. Fez outro curativo, ela falou, olhou para mim, dessa vez vê se você lava, ou pede a sua mãe para lavar. E eu não dava nem levantar para pegar ela no cabelo dela, né? E eu, aquela ferida, aquele trem, fui embora. Falei, Deus, agora não tem como, eu tenho que orar.
E eu ia para casa, e eu orava na minha casa, eu orando, eu buscando de Deus, eu falando, Senhor, eu creio que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, isso aqui é culpa minha, mas o Senhor pode me curar em nome de Jesus. E eu orava, lavava, pegava um olhinho da unção, né, você gosta de olhar, e eu ia aqui assim com um olhinho da unção, falei, Deus, esse óleo não vai criar nenhum problema para mim, vai só melhorar. E óleo da unção, e oração, e tomando remédio também, que tem que tomar o remédio, né, tomava remédio, lavava, fui cuidando. Querido, diante de Deus, do dia do meu machucado, com 45 dias, 15 eu tirei ponto, com mais um mês no caso, com 45 dias exatos, eu voltei lá, e eu vivi um milagre. Encontrei o doutor Frederico, hoje ele está lá em Uberlândia. Falei, doutor, o senhor lembra de mim? Ele olhou e falou assim, mas você já está andando? Falei, estou andando. Entrei na sala dele, falei, o senhor tem um computador aí que eu posso te mostrar um negócio? Pode. Entrei no portal do aluno da Unipam, mostrei para ele lá que tinha encerrado os jogos internos da faculdade e que o atleta com o nome mais bonito da faculdade, Nelson Ruela, tinha sido artilheiro do campeonato de futsal com 12 gols. Um milagre, querido. Milagre. Não sei se é milagre ou se é meu metabolismo. Eu recuperei, querido. Eu ia jogar bola, eu fazia 3 meião, um negócio assim. Um dia eu jogando lá nesse campeonato, tomei uma bolada, falei, Deus, mas é o preço do pecado também, eu entrar numa quadra com o pé desse jeito. Voltei lá e mostrei para ele. Ele olhou para mim assim, balançou a cabeça, sabe o que ele falou? Você deve estar pensando que ele falou, glória a Deus. Ele falou, Senhor, mas isso é custoso, hein? Mas é a palavra, querido, é orar. É pôr em prática. A palavra não é só para ser lida, não é só para ser ouvida. A palavra é para ser praticada. A palavra é para ela ser praticada. Você está vendo o mundo todo desmoronando do seu lado, tudo dando errado, mas não ora, não põe a palavra em prática. Talvez você olhe e fale assim, mas por que fulano de tal é mais bem sucedido? Ele não é um cristão bem sucedido, ele tem problema. Não sou só eu aqui que tem dívida, não sou só eu que tem problema no casamento, aqui não é só eu que fico doente, todo mundo tem os mesmos problemas. Por que algumas pessoas passam melhor por esses problemas? Porque elas sabem utilizar a palavra. Tem que saber utilizar a palavra. Tem que saber aplicar a palavra. Orar a palavra, viver a palavra. Decidir deixar a palavra sair de dentro de você. Para a gente finalizar, abre aí, já encerrando mesmo, querido. Lá em Hebreus, volta lá no texto de Hebreus. Vou dar só uma pincelada aqui, para você não ficar sem isso aqui. Hebreus 4:12. Eu vou só citar na ordem que está aqui, para você entender o que é a palavra. Porque a palavra de Deus, primeiro ponto, ela é viva. A palavra de Deus, querido, ela é viva porque ela não é algo, não é um ser inanimado. A Bíblia fala que há poder na nossa palavra, e quando nós utilizamos a palavra, quando nós profetizamos com a palavra, quando nós determinamos através da palavra, nós possibilitamos que essa palavra ela gere vida no nosso tempo. Mas a palavra, ela também é viva e ela é eficaz. Significa que ela pode tudo nos seus efeitos. A Bíblia fala para você impor as mãos sobre os enfermos e através da palavra, no nome de Jesus, declarar a cura. É a palavra da Bíblia e a palavra que sai da sua boca no nome de Jesus que declara a cura. Além de ser eficaz, a Bíblia também fala que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra, ela serve para discernimento espiritual. Quando você libera a palavra, você entende qual é a intenção do coração do homem. Você quer um exemplo bíblico? Quando aquele jovem rico chega diante de Jesus, Jesus fala assim, você tem cumprido os mandamentos? Ele falou assim, desde a minha mocidade. Então Jesus fala o seguinte, então não te falta fazer mais nada, só uma coisa, vende tudo que você tem, vem e me segue. Quando Jesus usa esse vem e me segue, ele usou a palavra, porque a palavra fala o quê? Toma a sua cruz e siga Jesus.
Aquele que quer seguir tem que tomar a cruz, ou seja, abrir mão de riqueza, abrir mão de tudo. Não estou falando para vender as coisas e ir atrás, não. É ter em mente que o que você tem já não é seu. E seguir Jesus. Quando Jesus fala com aquele jovem rico, me segue, a Bíblia fala que a sua face caiu, ele se entristeceu. A palavra penetrou no coração dele. E quando ele colocou a palavra na balança e as suas riquezas, houve o discernimento de que as riquezas eram mais importantes. E por último, dentro disso, ela é penetrante. A palavra, querida, ela não entra na nossa vida, de fato nós temos que acolher ela devagar. Devagar. Mas é impossível, mesmo uma pessoa que não creia, é impossível ela escutar a palavra sem pensar dentro de si, será que isso é verdade? Eu estava agora, segunda-feira passada, fiquei muito emocionado com o que Deus fez. Essa segunda-feira eu tive o privilégio, eu quero chamar isso de privilégio, de ir na Magazine Luiza, falar para os funcionários e colaboradores sobre o amor de Jesus. E num determinado momento, na hora que acabou a palavra, eu até compartilhei na célula com os meninos. Uma moça que estava ali no Magazine Luiza, ela levantou, ela pediu para falar e em lágrimas ela falou: isso aí é para mim. Eu estou afastado, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso encontrar um caminho de oração. A palavra é penetrante, querido. A palavra é como uma flecha lançada. Ah, mas meu coração é duro. Esvazia um pouco, tira um pouco dessa dureza, tira um pouco da maldade e da impureza. Eu tenho certeza que o seu coração vai ser um terreno fértil para essa palavra, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós vamos cantar um trecho de uma canção, querido. Mas enquanto a gente não começa essa canção, eu queria que você aí no seu lugar comece a pensar com você mesmo. Quantas vezes você tem a oportunidade de usar a palavra? Talvez você não usa porque você não conhece. Então hoje há um convite para que você conheça a palavra. Há um convite para que você medite na palavra. Há um convite da parte de Deus para que você valorize essa palavra. Para que você coloque essa palavra não só na sua casa, adornando algum lugar, mas para que você coloque essa palavra no seu coração. Coloque a palavra no seu coração, querido. A tua face eu quero ver. Sua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Vá para a palavra, querido, se você quer ver Jesus. A chama que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer, e o meu primeiro amor. acende a chama, ó Pai. A chama pela tua palavra. Que uma vez brilhou. A chama por buscar do teu amor. Vem para brilhar, resplandecer. O meu primeiro amor. Hoje há um convite. Vem para resplandecer, e o meu primeiro
seus olhos aí no seu lugar. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e nós temos acesso à Tua palavra. Palavra, Deus, que tem sido proibida em muitos países. Palavra, Deus, que ao longo dos anos, Deus, homens, Deus, tentaram retirar, Deus, do nosso alcance. Palavra, Deus, que o próprio diabo, Deus, tentou com inúmeros esforços fazer com que ela não atingisse a nossa vida, a nossa casa. Quantas pessoas hoje, Deus, estão morrendo por ler a palavra. E quantas pessoas hoje, Deus, em todo o mundo clamam, Deus, por ter apenas uma página, Deus, deste livro transformador. Um livro, Deus, que conduziu loucura, Deus, à vida de muitos homens que se chamavam sábios. Um livro, Deus, que mudou a história daqueles que eram considerados, Deus, como um zero à esquerda. Um livro, Deus, que resultou, Deus, na revolução de inúmeros países e povos. Um livro, Deus, que promoveu através do Teu Espírito Santo a liberdade ao cativo. Um livro que leva a cura, Deus, aonde ela não tem entrado, pela ausência dos homens que destinavam pregar. Um livro, Deus, que tem restituído casamentos. Um livro, Deus, que tem trazido paz. Um livro, Deus, que tem causado até guerra entre as nações. Um livro, Deus, que tem sido motivo, Deus, de alegria em muitas casas e conforto na casa que há luto. Nós temos o privilégio, Deus, nós temos a responsabilidade de estar com a Tua palavra. Nós devemos ter fome da Tua palavra. Nós devemos nos alimentar dela todos os dias, para que a nossa vida seja nutrida, para que tenhamos energia, Deus, espiritual, para vencer os desafios. Nos leva, Deus, a ter fome. Nos leva, Deus, a ter fome. Nos leva a alimentar, Deus. Nos leva a voltar ao primeiro amor, quando cruzávamos madrugadas lendo o Teu livro, quando destinávamos amanhã a leitura da Tua palavra, quando as famílias se reuniam para ler juntas, quando os casais estavam sentados na praça lendo juntos a Tua palavra. Nos leva ao temor da palavra que custou o sangue do Teu Filho, da palavra que custou o sangue de inúmeros missionários, da palavra que custou o tempo de vários jovens, Deus, que a traduziram para outras línguas. Alguns, Deus, demoraram 40 anos, Deus, para traduzir somente o Novo Testamento na Antiguidade. E tudo isso por amor à palavra. Dedicar 40 anos, Senhor, abrindo mão de ter uma família, abrindo mão de ter filhos, para traduzir a Tua palavra para um povo que não foi alcançado. Desperta em nós, Deus, acende a chama, ó Pai. Brilhar, resplandecer, e o meu primeiro amor vem limpar, brilhar, resplandecer, o meu primeiro Aleluia. Queridos, sabe, quero fazer uma última oração com vocês, mas com muito temor. Se você está precisando de uma resposta, eu quero te dizer que você não vai encontrar essa resposta às vezes na boca de um pastor. Talvez você não vai encontrar essa resposta em uma pregação. Talvez você veio aqui hoje e ainda não encontrou a sua resposta. A sua resposta está aqui. Tudo que você precisa é dedicar mais tempo à palavra. O desafio para hoje é você chegar na sua casa. Se você está num culto que tem o apelido de Famintos por Jesus, abra a tua palavra. Deus está em silêncio.
enquanto a sua palavra está fechada. Se nós abrirmos a sua palavra e lermos a sua palavra, Deus falará na nossa casa como Ele nunca falou, amém? Erga sua mão assim. Espírito Santo, nos leve em paz e em segurança, guarda os nossos corações, que possamos desfrutar de todo o amor que está no Senhor, de toda a graça que está em Jesus Cristo, e que todas as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, não só hoje, mas para sempre. Querido, vá em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Se alimente como nunca.